Olá, galerinha do 9º ano. Vamos começar a nossa aula de Química, hoje, dia 9/6, fazendo a correção da página 45 do nosso livro 1. E hoje vamos começar o nosso livro 2, certo? Vamos lá. Primeiramente fazendo a correção do nosso livro, certo? Vamos lá. Primeira questão. Bronze, gelo seco e diamante são, respectivamente, exemplos de... E aí, o que foi que vocês colocaram? Mistura, substância simples e substância composta? Ou mistura, substância composta e substância simples? Ou item C, substância composta, mistura e substância simples? E aí, o que vocês marcaram aí no item 1? Bronze, o gelo seco e diamante são, respectivamente, exemplo de mistura, substância composta e substância simples. Primeira questão, você vai marcar o item B. Segunda questão, pesquise as misturas a seguir e classifique-as em homogêneas e heterogêneas. A água mais o açúcar será o quê? Uma mistura homogênea, certo? Aí eu tenho o refrigerante, uma mistura heterogênea. O leite integral, heterogênea. O sangue, heterogênea. A água do mar, heterogênea. O álcool comercial, homogêneo. O gás butano mais o gás propano é homogêneo. A água mais azeite, heterogênea, dá para ver as duas faces. A água mais terra, heterogênea, dá para ver as duas. E o granito, heterogêneo também. Terceira questão. Classifique os sistemas a seguir quanto ao tipo, número de faces e número de componentes. O gelo puro, do item A da terceira. O gelo puro é uma substância. O gelo puro é uma substância homogênea que terá uma face, vai colocar uma substância heterogênea. Peraí, calma. Isso aí é o item B. O item A, como é o gelo puro, eu vou ter uma substância homogênea, já que é o gelo puro, tá certo? Aí você coloca substância homogênea, substância homogênea, ela terá uma fase, já que é homogênea. Qual é o componente? A água, o H2O, certo? Agora, o item B, a água líquida e gelo puro, mistura. Aí já tem uma mistura, né? Uma mistura heterogênea, que dá para ver o líquido e dá para ver o gelo. Heterogênea. Nesse caso, como eu tenho a água e o gelo, eu vou ter o quê? Duas faces. E um componente. Qual é o componente da água e do gelo? A água, o H2O, não é? Pronto, está aí o item B. No item C, a água, o álcool, o açúcar e o sal dissolvido. Ó, a água e o álcool não dá para a gente identificar, não é? Quando o álcool e a água estão misturados, a gente só consegue ver um, né? Então pronto, ó, já tira daí. Mas eu vou ter, no caso, uma mistura heterogênea. Eu vou ter uma mistura heterogênea. Eu vou ter uma mistura heterogênea. Quantas faces? Deixa eu ver. Eu vou ter a face da água, do álcool e o sal dissolvido. Então, só é uma face, não é? No item C, aí você coloca uma face. Certo? Quantos componentes? 4, porque são eles, ó, a água, o álcool, o açúcar e o sal. Então, são 4 componentes. 4 componentes. Ok?
Tem a resposta no item A, B e C da nossa terceira questão. Tem ainda o item D. A água, o sal dissolvido e o sal não dissolvido. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver. Eu tenho a água. Deixa eu passar aqui mais para o lado. Ó, bem aqui. Eu tenho a água, o sal dissolvido e o sal não dissolvido. Vamos lá. Eu vou ter, no caso, uma mistura heterogênea, porque eu consigo ver a água e consigo ver o sal não dissolvido, certo? Então, no caso, eu tenho uma mistura heterogênea. Eu vou ter quantas faces? Duas, né? Da água e o sal não dissolvido. Eu vou colocar duas faces. Eu vou ter quantos componentes? Eu vou ter a água e o sal não dissolvido. Então, são dois componentes, porque eu tenho a água, sal dissolvido e o sal não dissolvido. O sal dissolvido e o sal não dissolvido só é um componente, né? Então, com a água eu tenho dois componentes. Ok? Vamos agora para a nossa quarta questão. Classifique os sistemas a seguir quanto ao tipo de número de faces, número de componentes. Vamos lá. O gelo... Pronto, é a quarta, né, gente? Agora, vamos aqui. Considere os seguintes materiais. Gás oxigênio, refrigerante, água do mar e cloreto de sódio. Aí o item A diz assim: quais desses materiais são substâncias puras? O gás oxigênio, né? Que é o O2, que é puro. Você vai colocar o O2, o cloreto de sódio, que é o NaCl. Então, no caso, dois materiais listados, que são o gás oxigênio e o cloreto de sódio. Eles, no caso, são substâncias puras, certo? O item B, quais desses materiais são misturas? A água do mar é uma mistura, né, da água e do sal, e o refrigerante. Então, no caso, a água do mar, qual é o outro? E o refrigerante. São misturas, são exemplo de mistura de refrigerante, certo? Deixa eu te apagar para a gente ir para a nossa quinta questão, certo? Quinta questão. Para separar uma mistura de água e óleo, podemos fazer o uso de... Para separar o quê? A mistura de água e óleo. No caso aí, eu já tenho uma mistura heterogênea, né? Porque eu consigo ver a água e eu consigo ver o óleo, eles não se misturam. Então, é uma mistura heterogênea. Quais dessas podemos separá-las? Usando o quê? O filtro, o destilador, o funil de decatação, a peneira ou o ímã. A gente tira logo a peneira, né? Porque não dá certo. O ímã, será que dá com ímã a água e o gelo? A água e o óleo? Não. Funil de decatação, será que dá certo? Sim, pelo funil de decatação. Então, no caso, já é o item C, certo? A quinta. A sexta, complete as frases sobre separação de mistura. Vamos aqui, ó. Uma mistura de areia e pode ser separada por uma peneiração, porque os grãos de areia têm tamanhos diferentes da outra substância. Vamos ver aqui o item B. Nas máquinas de beneficiar arroz, deixa eu olhar aqui no livro que a imagem está melhor. Acompanha comigo. Nas máquinas de beneficiar arroz, as cascas são separadas dos grãos por meio de uma corrente de ar. O processo recebe o nome de ventilação, né, gente? Olha C. Duas crianças estão caminhando pela praia
e coletando conchinhas. Elas estão realizando um processo de separação, denominado o quê? Ela está catando, então no caso é o quê? Catação. Muito bem. Vamos agora para o nosso conteúdo de hoje, certo? Terminamos o nosso livro 1, vamos agora para o nosso livro 2, certo? O nosso livro 2, o primeiro conteúdo do nosso livro 2. Vamos lá. Vamos começar com átomos. Você vai pegar o seu livro 2, você vai abrir na página 9, que começa com a seguinte pergunta: o que é átomo? O que é átomo, gente? O átomo, ele é um termo bem antigo, né? Que ele foi criado pelo filósofo Leucipo, certo? Ele significa aquele que não pode ser divisível, aquele que não pode ser de jeito ou maneira dividido. Essa é a definição de átomo, indivisível e eterno, certo? Proposto pela primeira vez por Leucipo de Mileto, era um componente básico de todas as coisas presentes no universo. O átomo está presente em todas as coisas que estão presentes, certo? Ele está presente na cadeira, ele está presente nesse material que eu estou pegando, do livro, certo? O átomo ele está presente em todo canto. Por isso que a definição era o componente básico de todas as coisas presentes no universo. Embora as ideias de Leucipo não estivessem corretas, elas foram o ponto de partida para explicar o átomo como conhecemos hoje. Vamos aqui. Partindo da ideia inicial de que tudo no universo era constituído por átomos, os cientistas foram construindo modelos, certo? Mas por que os cientistas eles foram construindo modelos, né? Não é possível, a gente não consegue visualizar o átomo, certo? Não é possível visualizar os átomos. Aí vem, mas como construir um modelo de algo que a gente não consegue ver? Como a gente vamos construir um modelo de algo, já que a gente não consegue ver, já que o átomo ele é invisível, a gente não consegue ver? Vamos ver aqui mais adiante, né? A evolução dos modelos atômicos. Primeiramente, o Dalton, que é bastante conhecido. O modelo dele, ele usou o modelo chamado de bola de bilhar. Certo? O primeiro modelo baseado em dados experimentais. Ele foi experimentando e o modelo dele foi parecido com a bola de bilhar. Daqui a bola. Minúsculos, aí ele falou, os átomos eles são minúsculos, indivisíveis e indestrutíveis. Certo? Aí, o átomo maciço, diferentes uns dos outros, mas pela massa, certo? Aí, massa iguais, átomos iguais. Massa diferentes, então os átomos são diferentes. Nessa época, ainda não se sabia nada sobre os elétrons. Ele foi descoberto depois por Thomson e recebeu o nome do inglês Thomson, que já está aqui, certo? O primeiro modelo aí estudado foi o modelo de Dalton, que foi semelhante a uma bola de bilhar, certo? Vamos aqui para o próximo modelo. A evolução dos modelos atômicos ainda continuou com Thomson. Vocês lembram que a gente falou no slide anterior? Por isso que eu botei aqui, Este nome não me é estranho, a gente vimos no slide anterior. Também conhecido como pudim de ameixas. Todo mundo conhece um pudim de ameixas. Isso aí, gente, foi em 1897, certo? Ele propôs um modelo atômico com experimentos realizados nos tubos de raios catódicos, certo? Aí, Thomson, ele conseguiu, gente, comprovar com esses raios catódicos eram constituídos por partículas elétricas negativas. Daqui as partículas, que era o pudinzinho, certo? Aí tem os elétrons, que eram as ameixas. Por isso que ele foi comparado a um pudim de passas, certo? Aí ele fala, também conhecido como pudim de ameixas ou de pastas, tanto faz. Os elétrons de cargas negativas estavam mergulhados em uma massa de carga
positiva, que as cargas positivas passou a ser chamado de próton, certo? Vamos mais adiante aqui, ó. Aí vem o outro, a evolução dos modelos atômicos com Rutherford. O experimento utilizado um fragmento do elemento químico e radioativo. Ele bombardeou, gente, uma fina lâmina de ouro com um raio de partícula alfa, onde essa partícula ela tinha uma carga positiva, certo? Quais foram as suas observações com esse experimento? A maioria das partículas atravessava a lâmina de ouro, ele observou isso. Ele observou também que poucas partículas desviam sua trajetória, poucas delas. Aí, poucas partículas eram refletidas, certo? Aí, com isso, com essas observações, o que ele concluiu? Ele concluiu que na matéria predominam espaços vazios. Ele concluiu também que as partículas alfa desviaram numa região maciça e positiva. Ele concluiu isso. E ele também concluiu, gente, que o átomo possui um núcleo. Com essas observações dele, ele concluiu tudo isso, que o átomo ele possui também um núcleo, certo? Isso, gente, está no livro de vocês, na página 10. E o que é um núcleo? Aí tem aí no livro de vocês, em tempo, a seguinte observação. O núcleo é uma região maciça, compacta e densa, que fica no centro do átomo, certo? Aí tem também a eletrosfera. O que é a eletrosfera? Também chamada de nuvem elétrica ou densidade elétrica. É a região externa do núcleo do átomo, onde se localizam os elétrons. É na eletrosfera, ao redor do núcleo, que se encontram os elétrons, certo? Por isso também que esse experimento, gente, ele foi comparado ao sistema solar, certo? O modelo atômico de Rutherford, ele também foi comparado ao sistema solar, em que o Sol seria o núcleo e os planetas seriam a eletrosfera. Isso tem na página 11 de vocês. Ó. O modelo atômico de Rutherford assemelha-se ao sistema solar, pois o Sol seria equivalente ao núcleo e os planetas aos elétrons, girando em torno do núcleo, certo? Por isso que ele foi comparado ao sistema solar também. Isso aí foi posteriormente em 1912, com base nos estudos realizados por eles, certo? Vamos mais adiante aqui. Aí está aqui ó, o experimento de Rutherford. Essa parte aqui que tem também no livro de vocês, na página 10. Eu coloquei um aqui semelhante. Quando as partículas alfa tocam nessa superfície aqui, ó, ele elimina uma luz. Assim, o cientista pode inferir a trajetória das partículas, certo? Quando ela toca aqui. Mais adiante aqui. Aí está aqui, ó. Também conhecido como modelo planetário, como eu já tinha falado. Aí vem o Bohr. A física clássica não aceitava o modelo de Rutherford. Uma partícula em movimento circular uniforme perde energia. Olha aqui o que o Bohr trouxe. Uma partícula em movimento circular uniforme, ela tende a perder energia. Aí ele fala... Ele expôs uma série de ideias acerca da estrutura atômica, com base em modelos matemáticos agora. A física clássica não se aplica ao átomo, que no caso é a física quântica. Os elétrons podem receber ou perder energia. Propôs a existência de níveis energéticos. Olha quantas coisas ele está trazendo. Vamos ver aqui mais adiante. Aí o que foi tirado disso? A ideia de átomo surge na antiguidade com Mileto, né? Essa ideia permanece em muita visibilidade e se é retomada quando Dalton propôs seu modelo atômico, que no caso foi a bola de bilhar. As informações originais de que o átomo é uma partícula muito pequena, indivisível e indestrutível. Permanece. Aí esse aqui é só o resumo que a gente já estudou. Aí o Thomson, o que foi que ele falou? E o Thomson divide o átomo em prótons,
que no caso, uma massa de carga positiva e elétrons com carga negativa. Seu modelo fica conhecido então como pudim de ameixas ou pudim de passas. O modelo do átomo continua a evoluir, aí vem o Rutherford. Em seus experimentos com partícula alfa, demonstra que o átomo é formado por uma pequena região central de cargas positivas, que é chamado de núcleo, e uma região onde circulam os elétrons, que é chamado de eletrosfera, certo? Onde também é comparado ao sistema planetário, onde o Sol é o núcleo e os planetas seriam a eletrosfera, certo? Aí ele fala. Para melhorar os pontos falhos do experimento e seu mentor, Born utiliza um modelo matemático para explicar o comportamento dos elétrons, constatando a existência de níveis energéticos, certo? Que níveis energéticos são esses, gente? Esses níveis energéticos se encontram na página 12 do livro de vocês. Que níveis de energia são esses? Ele fala, em 1913, está na página 12 do livro de vocês. O Born aprimorou a proposta de Rutherford. Aí ele fala, Born considerou os elétrons se movimentavam somente em determinadas regiões, ao redor do núcleo, certo? Cada órbita dessa, ou nível de energia, foi representado por uma letra. Um número máximo de elétrons para cada ela. Tipo, a letra K, ele recebia um número máximo de elétrons, que eram quanto? 2 elétrons. Aí vinha a letra L. A letra L, ela recebia um nível máximo de elétron, que era 8. Aí vem o M. A letra M recebia um nível de energia 18, que esse 18 era o número máximo de elétron que a letra M poderia receber. Podia ser menos? Podia, só não podia passar de 18, certo? Outra constatação importante feita pelo físico é que o elétron, ao receber energia, salta por uma órbita mais distante do núcleo, ou seja, para o nível superior da energia. Ao retornar para o nível inferior, ocorre a emissão de energia na forma de luz. Essa energia absorvida e liberada ao passar de um nível para o outro. É chamado, que a gente já até viu aqui, ó. Essa parte de energia aqui, ó. Ok? Aí lembrando que o Born, ele apresentou níveis de energia, que são ele, K, L, M, N, O, P e Q. E que cada nível de energia desse tem um número máximo de elétrons, certo? Ok? Não esqueça dessa parte. Então, gente estudamos a nossa primeira parte do nosso livro 2, certo? Resolvam as atividades que a tia deixou aí propostas para vocês. Resolvam com carinho. Dúvida, assista o vídeo a quantidade de vezes que for necessária. Leiam o material de vocês que está aí riquíssimo, certo? Se tiver dúvida, chama a tia lá no WhatsApp para a gente tirar a dúvida, ok? Tchau, fique com Deus e até a próxima.